Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo para todos que nos ouvem essa noite. Estamos aqui mais uma vez para poder compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus, palavra que Deus tem colocado nos nossos corações no dia de hoje. E esses dias que nós temos passado, dias difíceis, que não é segredo para nenhum de nós, que a humanidade tem passado dias de aperto, uns mais, outros menos, mas todos com as suas dificuldades, de acordo com as suas condições, suas posições sociais, todos passando as suas dificuldades. Essa noite eu quero dividir com vocês uma palavra que está no livro de Jó, e como de costume, nós gostamos de colocar um tema em cada palavra, e o tema dessa mensagem hoje, dessa breve mensagem hoje é: quem seremos nós depois da tempestade? Quem será você? O que será de mim? Quem seremos nós depois de que tudo isso passar? Antes da tempestade, eu era uma pessoa. Durante a tempestade, eu sou outra pessoa. E depois da tempestade, quem será eu? Quem será você depois de tudo isso? Tempestades vêm e vão na vida da humanidade, na vida do homem. Isso é a coisa mais natural que existe. A Bíblia diz no livro de Jó, se você puder acompanhar, livro de Jó, capítulo 36, a partir do versículo 5, a Bíblia diz assim: eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, grande é em força de coração. Não deixa viver o ímpio e faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos. Ante com os reis, no trono os assenta para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhe faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. E revela seus ouvidos para o seu ensino, e lhe diz que se converta da sua maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bens e em seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, a espada passarão e expirarão na sua ignorância. Jó, no tempo de aperto, nos dias de crise, nos dias de dificuldade que ele vivia, ele foi aconselhado por um jovem chamado Eliú, e esse homem falava com Jó que eis que Deus é muito grande, contudo ninguém despreza. Ele dizia assim: olha, se o justo ele estar preso em grandes amarras e em cordas de aflição, então Deus lhe faz saber a obra que eles têm cometido, e revela aos seus ouvidos para o ensino, e lhes faz converter da sua maldade. Quando Jó estava nessa situação, Eliú estava dizendo para ele que Deus, ele usa a adversidade para fazer o homem conhecer os seus caminhos, para fazer com que o homem conheça os atos errados que esse homem tem cometido. Então, tudo o que nós temos passado no dia de hoje, o que você já passou e o que nós estamos passando no dia de hoje, é Deus na tentativa de nos ensinar alguma coisa. Tudo isso não é em vão. Nós precisamos de aprender a entender e a ver a tempestade como um ensino. Deus está tentando ensinar algo à humanidade. Deus está tentando nos ensinar alguma coisa. Será que nós vamos aprender o que Deus está nos ensinando? Muitos, depois dessa tempestade, vão conseguir aprender uma boa lição. Muitos vão aprender a lição e vão ficar melhor depois da tempestade. Só que muitos, depois da tempestade, voltarão a ser as mesmas pessoas. O escritor, ele diz o seguinte: se eles ouvirem e servirem aos meus mandamentos, acabarão os seus dias em bem e os seus anos em delícias.
Deus está dizendo, se os homens ouvirem os meus ensinos, se os homens ouvirem a minha palavra, eles terminarão os seus anos em delícias e em bom fim da sua vida. Mas se os homens não derem ouvido para os ensinos que Deus está tentando ensinar para a humanidade, a Bíblia diz que a espada vai exterminar esse homem na ignorância. Quando a Bíblia diz ignorância, as pessoas têm se tornado ignorantes em relação às coisas de Deus. Não querem saber, não procuram saber o que Deus tem feito e as obras que Deus tem praticado. Em continuidade dessa palavra, a Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 37, Deus, ele nos mostra duas passagens nesse capítulo. A Bíblia diz no versículo, Jó capítulo 37, o versículo 5 em diante. Com a sua voz, Deus troveja maravilhas, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque a neve diz, cai na terra, como também ao aguaceiro e a sua forte chuva. Presta atenção nesse versículo 7, ele diz assim, olha, eis que Deus sela as mãos dos homens, para que este conheçam as suas obras. Jó está dizendo que Deus, ele sela as mãos dos homens. Em uma outra tradução, na tradução NVI Internacional, ela diz assim, Nova Versão Internacional, ela diz assim, eis que Deus amarra a mão dos homens para que estes não trabalhem, para que eles conheçam as suas obras. O que nós temos visto hoje? Nós temos visto hoje a mão dos homens, nós estamos amarrados dentro das nossas casas, nós estamos impossibilitados de fazer o que nós fazíamos. Hoje não mais os homens podem levantar pelas manhãs e saírem para o trabalho. Existem cidades, existem países que a polícia está usando a força para colocar as pessoas para dentro de casa. Existem países que eles estão aplicando multas para que as pessoas saírem das suas casas. Eis que as nossas mãos estão atadas, estamos amarrados. Por que Deus permitiu isso? O escritor de Jó, ele falou assim, olha, para que o homem veja as obras de Deus. Deus está tentando fazer com que eu e você, nós possamos perceber as suas obras, nós possamos entender e enxergar o que Ele está fazendo. Mas em meio ao caos, em meio à tempestade, como que nós estamos lidando com tudo isso? A nossa vida já não é mais a mesma. Ninguém está vivendo a mesma vida. Cada um hoje está com as suas dificuldades, uns mais, outros menos. Mas todos nós estamos de mãos atadas, sem saber o que fazer. Hoje eu escutava uma palavra de um pastor, ele dizia que a maior preocupação dele era a fome. Existem pessoas, famílias das igrejas que estão passando necessidade. Não é segredo para nenhum de nós que nós temos visto hoje as pessoas, elas estão se mobilizando para fazerem cesta básica, ajudar pessoas menos favorecidas, porque o alimento já está faltando na mesa de muitas pessoas. Porque Deus, Ele tem selado a mão dos homens, estamos presos, não podemos fazer nada. Mas qual que é o sentido de tudo isso? Deus está tentando nos ensinar e nos mostrar as suas obras. Estamos lutando com o desconhecido. Estamos lutando com o desconhecido. Nos versículos seguintes, no versículo 10 até o 13, a Bíblia diz assim: pelo assopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se endurecem. Também com a umidade carrega as grossas nuvens, e esparge as nuvens da sua luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda, para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável. Aqui a Bíblia está falando da chuva. Eis que ela se espalha pelo mundo para fazer tudo o que Deus ordena. E o que Deus ordena para a chuva? No versículo 13. Ora ela vem para corrigir o homem, outra hora ela vem para o benefício da terra. A Bíblia diz que a chuva, existem momentos que ela vem para punir,
para corrigir a humanidade. Amigos, irmãos, nós vimos nesses últimos meses chuvas que ocorreram na região sudeste do Brasil, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. As chuvas, elas causaram catástrofe, tragédias nos nossos estados. Minas Gerais contabilizou mais de 60 mortos. Nós vimos nas regiões, nos subúrbios, nas regiões menos favorecidas, no estado de Minas Gerais, a chuva causou uma assolação. Mas a chuva também, ela causou grandes estragos nas áreas nobres de Belo Horizonte. Grandes empresas foram danificadas. Eu conheço uma empresa na cidade de Ponte Nova, que é uma grande empresa, que ela está paralisada até o dia de hoje, porque a chuva derrubou o seu galpão, acabou com a sua produção. Chuvas que vieram de uma forma muito forte, que tem punido a humanidade. Só que nós não temos percebido. A humanidade não tem visto que a obra de Deus está sendo feita para que o homem reconheça o caminho que ele tem andado. Deus está tentando mostrar para mim e para você que o que tem sido feito é permissão e ação dele. Para quê? Para que nós possamos nos converter. Converter de quê? Dos nossos maus caminhos, de tantas coisas, atrocidades que nós temos cometido, que a humanidade tem cometido. Nós falamos há pouco tempo, na semana passada, que a crucificação de Jesus Cristo, ela se tornou um tema de carnaval. Eles fizeram há pouco tempo agora um filme onde Jesus, ele contracenava com outro homem, Jesus era homossexual. As pessoas têm tratado o evangelho, as coisas sagradas, de maneira ignorante, sem saber das consequências. Mas as consequências, meus irmãos, ela tem chegado na terra, e nós mesmo assim não temos percebido, não temos visto que Deus tem tentado nos ensinar alguma coisa. Deus está tentando nos ensinar algo. Deus está tentando endireitar a humanidade, Deus está tentando colocar o homem num caminho direito. Mas será que depois que isso passar, nós vamos voltar para o caminho? Será que depois que essa tempestade passar, porque quantas orações você tem feito? Quantas orações nós temos feito? Quantas orações você faz de desespero, de aflição, sem saber o que fazer? Porque na hora da tempestade, tudo que nós queremos é abrigo, é segurança. A maioria das pessoas estão inseguras, sem saber o que fazer, mas tudo que nós queremos é segurança na hora da tempestade. Mas os nossos governantes, as nossas autoridades, infelizmente, eles não estão conseguindo oferecer segurança para a humanidade. Eles não estão conseguindo. Estão todos no mesmo barco, todos nas mesmas dificuldades. Mas a tempestade passa. Ela vai passar. A gente não sabe se amanhã, se daqui um mês, se daqui 2 meses, mas ela vai passar. Mas a pergunta para mim e para você hoje é: o que você fará? Quem você será depois da tempestade? Que caminho você vai trilhar depois dela? Qual caminho que você vai trilhar depois da tempestade? É o mesmo caminho? O mesmo caminho que você estava trilhando? Você vai trilhar os mesmos caminhos que você trilhou até hoje na sua vida? Ou você pretende mudar a direção da sua vida? Nós temos uma história na Bíblia, uma história conhecida, que é a história de Moisés, quando Deus o enviou até o Egito para que ele libertasse o povo de Deus. Ali nós vemos um exemplo claro, clássico, do que estamos vivendo hoje. A Bíblia, no livro de Êxodo, ela conta que Moisés foi até Faraó algumas vezes e tentou negociar com Faraó para que Faraó soltasse o povo, que Deus queria que Faraó soltasse o povo. Mas Faraó estava irredutível, Faraó estava decidido a não libertar o povo. Ele estava decidido. E Deus começou a enviar pragas no Egito. Deus fez com que as águas do Egito se tornassem sangue. Imagina, irmãos, o que é as águas de um país inteiro se tornar em sangue? Às vezes, muitos de nós líamos essas passagens, líamos tudo isso e ficávamos incrédulos, falar, isso não existiu. Como
pode uma nação inteira, as águas tornar em sangue? Mas hoje você vê que o seu mundo que você vive está paralisado. Você vê que para Deus paralisar um mundo, Ele não precisa de muito. O Egito, meus irmãos, naquela época, o Egito era a maior potência que existia na terra. O Egito se tornou a maior economia da terra naqueles tempos. Quando José foi enviado para o Egito, e José trabalhou na casa de Faraó, a Bíblia diz que José, divinamente instruído por Deus, teve um plano, e o Egito se tornou muito rico na época que José estava no trono, estava governando o Egito. O tempo se passou e o Egito cada vez mais se fortalecia. Quem diria que o Egito, uma grande economia, iria acabar? Quem diria? Quem diz hoje que as maiores economias do mundo vão ruir? Quem diz hoje? Hoje todos dizem, todos acreditam que as grandes economias estão para cair. Todos acreditam nisso. Coisas que eram completamente estáveis, completamente firmes, hoje já estão balançando. Hoje já não tem mais firmeza nenhuma. Por quê? Porque Deus está tentando nos ensinar alguma coisa. Deus está tentando trazer a humanidade para o trilho, para o rumo de novo. Mas depois que essa pandemia passar, meu irmão, quem você vai ser? Que caminho você vai trilhar? Você vai voltar para a sua vida? Você vai voltar a fazer as mesmas coisas? Você vai voltar a se alegrar com as mesmas coisas que te alegrava? Você vai voltar para o mesmo ritmo de vida que você tinha, desenfreado, porque nós vivíamos uma vida desenfreada. Antigamente nós não tínhamos tempo para nada, não tínhamos tempo para a família, não tínhamos tempo para a igreja, não tínhamos tempo para nada, nem sequer umas férias, era trabalho, 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 mais trabalho, não tínhamos tempo para nada. Depois que isso passar, qual o rumo da minha vida, da sua vida? Veja a vida de Faraó. Quando Deus mandou as pragas das águas, Faraó tentava negociar com Moisés. Moisés, vamos fazer o seguinte, ore a Deus para que a praga cesse e eu liberto o seu povo. Moisés ia ao monte, orava a Deus e Deus cessava as pragas. Só que quando as pragas cessavam, Faraó fazia as mesmas coisas. Faraó não soltava o povo, Faraó voltava o mesmo caminho. Faraó se endurecia cada vez mais. Meus irmãos, Jesus, ele compara a vinda dele como uma mulher que está para dar à luz. E nós sabemos que quando uma mulher está para dar à luz, ela sente dores. As dores desde o início da gravidez, a mulher sente os seus incômodos, seus enjoos, suas contrações, seus problemas. Mas quanto mais tempo perto da criança, quanto mais tempo está perto da criança nascer, as dores aumentam. No dia do parto, você pode ver que as mulheres têm contrações cada vez mais frequentes, mais rápidas, a dor cada vez mais forte. Por quê? Porque a criança está para nascer. Essa humanidade, meus irmãos, ela está entrando em um período de dores, de parto, porque a Bíblia diz que a igreja será retirada dessa terra. As dores estão aumentando. Eu quero que você não se engane, que o dia que isso passar, não dê glória para as autoridades dessa terra, não cultuem os nossos governantes e diga, os homens são bons, os homens desenvolveram isso, desenvolveram aquilo outro, e volte para a sua vida. Meu irmão, a Bíblia diz que nós precisamos de reconhecer o nosso estado, reconhecer os nossos erros, arrepender dos nossos pecados. O único caminho que nós temos, chama-se arrependimento. É o único caminho que Deus tem para a humanidade hoje, é arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Este é o caminho, não tem outro caminho, não existe um atalho, não existe um outro caminho mais curto, o caminho é o mesmo para todos. O escritor do livro de Atos, ele falou assim, olha, se todos não arrependerdes de igual modo, todos perecereis. Se eu não arrepender de igual modo, todos nós precisamos de arrepender de igual modo. O que é arrepender de igual modo? É arrepender de tudo que nós cometemos. Hoje nós temos uma grande oportunidade nas nossas mãos.
uma grande chance de mudar a nossa história. Hoje nós temos uma grande chance, isso é uma oportunidade que Deus está nos dando. Deus está nos dando uma oportunidade de ouro, meus irmãos, de ouro, de reconhecer os seus caminhos, de reconhecer a vida errada que nós vivemos, é uma chance que nós temos. Nem todos estão tendo a mesma chance. Uns já partiram. Muitas pessoas, elas contabilizam tudo isso à obra do acaso. Tudo isso aconteceu e vai continuar acontecendo, isso é o acaso. Aconteceu na geração passada, aconteceu hoje, vai acontecer na próxima geração. Irmãos, a Bíblia diz no livro de Jó, nós lemos aqui, ele diz assim, olha, se ouvirem e o servirem, acabarão seus dias bem. Deus está dizendo, se vocês ouvirem Ele, irmão, a palavra de Deus é a bússola que nós temos. Quantas pessoas hoje dizem, olha, eu conheço a Deus, eu sirvo a Deus, mas o seu manual de vida não é a Bíblia é o manual de vida do cristão. A vida é um manual, a Bíblia é um manual, tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. A Bíblia deveria ser aquilo. Hoje nós colocamos nossos telefones, aparelhos eletrônicos do lado, cabeceira da nossa cama, na cabeceira da nossa cama, mas a palavra de Deus deveria ser isso nas nossas vidas. Deveríamos dormirmos com ela, acordarmos com ela, para termos direção nas nossas vidas. No versículo 12 ele fala assim, olha, porém, se vocês não ouvirem, a espada passará e destruirá os ignorantes. A espada tem destruído pessoas. Hoje as pessoas estão sendo destruídas pela peste. As pessoas estão morrendo na ignorância. Estamos sendo alimentados, meus irmãos, pela mídia, por coisas negativas. Estamos morrendo dentro das nossas casas, confinados nas nossas casas, e não estamos dando ouvido para que Deus está tentando nos ensinar. Nós já falamos sobre isso. Daqui uns dias, daqui um mês, daqui uma semana, eles vão descobrir uma vacina e tudo vai voltar à normalidade. Mas não se engane, as dores de parto da humanidade, ela tende a ficar maior, ela tende a aumentar, porque Deus está tentando trilhar o homem num caminho correto. Deus está tentando aprumar a humanidade de novo. A humanidade tem vivido atolada em idolatria, prostituição, injustiça. Deus está tentando nos tirar desse caminho e nos colocar num caminho direito. A Bíblia diz que Deus não oprime ninguém. Deus não oprime ninguém. Deus não é opressor. Deus não tem trago essas coisas para nos oprimir, para nos machucar. Deus está tentando nos ensinar. Como que um pai corrige o seu filho? Como que nós corrigimos nossos filhos? Nós não oprimimos nossos filhos, mas nós os corrigimos com vara, nós aconselhamos, somos duros com eles às vezes, mas isso não é para o mal, é para o bem. Ou você corrige o seu filho para o mal? Não, pelo contrário, você corrige o seu filho para o bem. Nós corrigimos os nossos filhos para o bem. E Deus está tentando corrigir a humanidade para o bem, não é para o mal. Hoje nós temos levado adiante conversas de que Deus é mau, de que Deus está castigando a humanidade. Pelo contrário, Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é bom porque Ele ensina o caminho para o pecador. Deus está nos ensinando o caminho. Está escrito, Deus deixou textos escritos para nós, explícitos para nós, nos mostrar. É hora agora, meus irmãos, de buscarmos a Deus. É hora de você se fechar na sua casa e buscar a Deus com toda a sua força. Pedir a Deus que te endireite os seus passos, endireite os seus caminhos. É hora de você confiar em Deus. É hora de você abandonar tudo aquilo, aqueles amuletos que você confiava. É hora de abandonarmos. A Bíblia diz só há um Deus verdadeiro, e é nesse Deus que devemos confiar. O nome desse Deus é Jesus Cristo, é nele que devemos confiar. É neste Deus que devemos confiar, é Ele que devemos clamar no dia da angústia, na hora da angústia, é Ele que vai nos socorrer, é este Deus que vai nos socorrer. Ele diz assim, olha, eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, grande em força, não deixa viver o ímpio na sua injustiça,
dos justos não tira os seus olhos. Você acha que Deus tem tirado os olhos dos justos nessa terra? Não, Deus tem visto. Deus tem olhado para você, meu irmão. Deus não tira os seus olhos de você, de mim. Deus não tira os olhos de nós. Ele tem visto as nossas vidas. Ele tem visto. Só que o que Ele está querendo ver é como que nós vamos sair dessa situação. Em qual caminho nós vamos seguir depois de tudo isso? Será que nós vamos seguir o caminho de Faraó? Foi 10 pragas no Egito. Faraó falava que ia soltar o povo. Quando Deus cessava as pragas, Faraó voltava para o mesmo caminho. Será que Deus, quando Deus cessar essa praga, quando isso cessar no Brasil, quando isso cessar no mundo, será que nós vamos voltar para o caminho do Egito? Ou será que nós vamos voltar para o acampamento de Israel e buscar abrigo no acampamento de Israel? É hora, meu irmão, de buscar o abrigo em Deus. Somente Deus, Ele tem a solução para nós. Somente Deus pode dar abrigo, dar campana, dar guarita para nós. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus. A quem você vai recorrer nesse dia? O que você será depois que tudo isso passar? Quem você será? O mesmo? Ou você será melhor? Esta é a palavra de Deus para nós hoje, e que em nome de Jesus Cristo você possa meditar nessa palavra e possa aprender a buscar ao Senhor. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto é tempo, invocai enquanto Ele está perto. Busca Ele, ainda é tempo, ainda Deus está perto. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo e tenha uma boa noite todos nós. Amém.